Mais um vídeo, mais um agradecimento a todos vocês. O tema desse vídeo é: o que é preciso morrer na vida? O título é meio difícil de se entender, meio complicado, mas nós vamos entendê-lo na sequência. Muito obrigado a vocês que têm me assistido, têm me acompanhado, têm se inscrito em meu canal. Muito obrigado a Deus também pela oportunidade da realização deste trabalho. Quando iremos morrer? O simples mencionar dessa pergunta causa calafrios e repulsa a muitas pessoas. Estou aqui ajeitando um pouco para que o vídeo saia a contento. A grande maioria de nós nos recusamos mesmo a pensar em tal assunto, seja por medo, por desconhecimento, por fatores culturais ou até aspectos religiosos. A morte nos surge como um grande tabu. Mas eu não falei outro dia sobre a morte num dos vídeos? Sim, falei. Mas essa é uma outra morte, diferente. Vamos ver. Por isso, poucas vezes refletimos ou percebemos a morte como um processo natural e necessário para a vida. Nas florestas, árvores centenárias perdem o vigor, morrem, para ceder espaço para outras, que crescem frondosas, se alimentando da matéria orgânica decomposta daquelas. Nas tempestades, sob ventos fortes, galhos e folhas se desprendem dos troncos, dando espaço para outros que surgirão, com maior viço e pujança. Esse é o ciclo da vida. A decadência cede lugar à nova vida, para logo mais a morte prenunciar novo ciclo. A morte, portanto, não é sinônimo de fim, de conclusão ou de eliminação. Ela será sempre o prenúncio de uma nova etapa, de momento que se inicia. Assim também pode se dar com o nosso mundo íntimo. Por isso o título: o que é preciso morrer na vida? Porque quando a gente fala em morte, a gente fala morte do corpo físico. Pronto, morreu, enterra, a vida continua, porque somos espíritos imortais. Mas sempre se fala na morte do corpo físico, integralmente. Mas esse é diferente, esse tema. O que é preciso morrer na vida para que a gente viva bem? Exatamente esse o tópico. Isso, continuando, reflete-se no nosso mundo íntimo, porque existe muita coisa que precisa acabar, perecer, morrer em nossa intimidade, para dar vazão a outras possibilidades. Há muitos valores que nos prejudicam, que atrapalham nossa felicidade, que perturbam o nosso caminhar e precisam morrer. É importante empreender todo o esforço para a morte desses valores, porque ao morrerem, darão lugar a possibilidades de outras paisagens, de outros conceitos, de outros aprendizados. Nesse raciocínio, percebemos ser inadiável que façamos morrer principalmente o egoísmo que carregamos. Dessa forma, o nos preocuparmos com o outro, nos doarmos ao próximo, permitirá que, aos poucos, nosso egoísmo perca força e morra em nossa intimidade. Seremos então, com a morte do egoísmo, mais solidários e mais fraternos. Observamos agora que o título faz sentido, começa a fazer sentido. O que é preciso morrer na vida?
O empenho que empregamos para perdoar ou compreender o outro, ter empatia em relação às suas falhas e limitações, irá acabando com o nosso eu orgulhoso, pretensioso, arrogante, que só me traz doenças. E as doenças levam à morte. Por isso as doenças precisam ser tratadas para serem erradicadas. Então essa situação de orgulho e de egoísmo precisam morrer para que nós tenhamos saúde. Pois somente com a morte lenta e gradual desses sentimentos de difícil lida é que abriremos espaço para o desabrochar de virtudes. Portanto, se faz necessário o esforço da morte, das paixões inferiores, para que se faça nova luz em nossos corações. Tudo isso nos demonstra que a morte sempre se fará necessária para dar espaço à renovação, a um novo ciclo, à melhora. Nada diferente quando falamos da vida física integral. A morte, inevitavelmente, visitará nosso corpo físico, impossibilitando a continuidade da vida biológica orgânica. Sim, um dia todos nós iremos morrer, o nosso corpo físico irá morrer. Contudo, esse momento, de forma alguma, indicará o fim de tudo. Será apenas o fim de um ciclo, porque a morte é o fim de um ciclo. Será a etapa concluída de uma reencarnação, que nos deu inúmeras chances, possibilidades, oportunidades de aprendizado, de renovação. Findo tudo isso, terminado tudo isso, apresenta-se o momento de retornarmos para a casa, para o mundo espiritual. E como está inscrito na sepultura de Allan Kardec, em Paris, existe uma frase de uma lição extraordinária de imortalidade e evolução. Ali está escrito: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei, lei da vida, lei de progresso. Por isso que precisamos, em conversando conosco mesmo, o que é preciso que nós matemos em nós para que tenhamos vida, e vida em abundância, conforme nos ensinou Jesus. O que é preciso? Morrer em nós para que isso aconteça. Principalmente o orgulho e o egoísmo, as paixões desequilibradoras precisam morrer para que a gente tenha vida equilibrada, para que a gente tenha o que sonhamos ter: paz, alegrias, felicidade. Por isso é importante que cada um de nós se pergunte sempre: o que eu preciso matar em mim, como espírito imortal que eu sou, para que eu viva melhor? Eu tenho que entender o que significa reforma íntima, que significa mudança interior, mudança de rumo, de caminho, de jornada, para que eu faça a jornada que realmente me impulsionará para uma vida melhor, que é o que eu quero, que é o que vocês também querem. Por isso perguntemos para nós, em algum momento, o que eu preciso matar em mim? O que é preciso morrer na vida para que a vida seja melhor? Não estamos aqui de modo nenhum
falando de suicídio? Lógico que não. O suicídio é um atentado feito por irmãozinhos nossos, desequilibrados, que não entenderam ainda que a vida continua e que estão matando o corpo físico, que é o veículo de progresso. Mas nós precisamos, enquanto espíritos, criaturas inteligentes que somos, precisamos matar aquilo que nos faz mal. E o que nos prejudica sobremaneira é o orgulho e é o egoísmo. Reflitamos sobre isso, reflitamos sobre esse vídeo. O tema é profundo, pode nos confundir, mas certamente, ao entendê-lo, nós iremos fazer mudanças em nossa vida. Tenho certeza disso. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Fique bem, fique em paz.